Legal que começou a gravar do nada. Ele ativou pela mão. Então vamos lá, né? Teacher Lori here from Bangkok today. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algumas estratégias que eu usaria caso eu começasse a aprender inglês hoje. Caso eu quisesse, precisasse ou, né, enfim, estivesse começando a aprender inglês. E é importante falar que, né, este não é um vídeo para estipular regras para ninguém, né? Existem vários caminhos para se fazerem isso, mas isso é o que eu faria se eu começasse a aprender inglês hoje, certo? Então eu separei aqui 5 estratégias que eu faria e como eu organizaria isso, como eu montaria, enfim, organizaria meus estudos. Primeira coisa que eu faria se eu começasse a aprender uma língua hoje, né? No caso, inglês, porque eu sou prof de inglês, né? Eu escolheria 1 ou 2 assuntos, como assim. Ai, deixa eu... Yes. Tá bom, né? Oh, Jesus. Eu escolheria 1 ou 2 assuntos. Por quê? Porque é muito importante que a gente inclua o inglês como parte do nosso dia a dia, sabe? Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que tu gosta de maquiagem, tu vai consumir assuntos sobre maquiagem em inglês. Se tu é uma pessoa que tu gosta de culinária, mesma coisa, tu vai consumir conteúdo. E quando eu digo consumir conteúdo, gente, não é assim, eu vou ler um TCC escrito por Shakespeare, pelo amor de Deus, tá, gente? Videozinhos no YouTube, coisas rápidas e coisas curtas e acessíveis, tá? E adequado ao nível de vocês, obviamente, né? Então, eu escolheria 1 ou 2 assuntos que me interessassem, né? Então, sei lá, né? Escolham ali alguma coisa que faça sentido pra vocês, alguma coisa que vocês gostem, porque o aprendizado, ele é muito emocional, né? Então, se vocês sentirem que aquilo conecta com a vida de vocês de alguma forma, vocês vão ter mais tesão em estudar aquilo, sabe? Seria a primeira coisa, então, que eu faria pra incluir o inglês na minha rotina. Segunda coisa, eu consumiria conteúdo todo dia. E claro que aqui, quando eu falo todo dia, talvez eu esteja muito assim no mundo das ideias, né? Eu sei que nós vivemos uma rotina que é uma loucura hoje em dia e que o capitalismo nos consome, né? E que a gente tem 1000 outras coisas para resolver e 1000 pratinhos para equilibrar. Mas, se não for possível todo dia, que seja tipo 4 vezes por semana, 3 vezes por semana. E aí vocês vão me dizer, não consigo, Lori. E aí eu já vou vir com o primeiro tapa na cara de vocês que você consegue sim. Por quê? Eu tenho certeza que tu acessa Instagram todo dia, TikTok todo dia, YouTube, sei lá eu o que redes sociais que vocês usam todo dia. Então vocês vão dar um jeito de incluir o inglês na rotina de vocês. Não é pra ser 1 hora de aula todo dia, galera, pelo amor de Deus, não é isso, tá? São 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20, se for possível, né? Mas vocês vão incluir, sim, o máximo de vezes possível na semana. Se for 7, ótimo, né? Se não for possível 7, que seja 6, que seja 5, que seja 4, tá? Menos que 3, eu duvido muito que vocês não consigam, tá? Pelo amor de Deus, assim, meia hora por semana, gente, vocês têm que tirar pra estudar inglês se vocês querem evoluir, tá? Senão vocês vão ficar aquele tipo de aluno que vocês passam, assim, a vida inteira estudando e não sai do 2B porque, por favor, tá? Por favor. O meu público aqui já é adulto, então, como tudo na vida, né, gente? Aprender uma nova língua exige um comprometimento e se a gente não se dedicar, não tem como evoluir, gente, a verdade é essa, né? Às vezes vocês ficam esperando, assim, um milagre, né? Ai, nossa, aqui vem um método revolucionário. Cara, botar a bunda na cadeira e estudar, esse é o método, né? Então, eu incluiria 10 minutos ou 15, né? Pelo menos 3 vezes por semana e eu consumiria conteúdo. Coloquei todo dia, né? Como o ideal, mas se não for possível todo dia, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Próxima estratégia. Eu faria um caderno de vocabulário. Por que que isso é importante? Um caderno. Existem estudos que dizem que o fato de escrever à mão, como faziam os incas e os astecas, ativam áreas no nosso cérebro que
só consumir conteúdo de alguma outra forma, né? Seja vendo vídeo, enfim, ou mesmo digitando, não faz, né? A gente precisa... Aí tem todo, né? Eu não vou entrar assim na parte técnica, na parte linguística, né? Enfim, da coisa. Mas o movimento de escrever ativa, né? Sinapses que digitar, enfim, não ativa. Então, eu separaria um caderno, não precisa ser um caderno gigante, inclusive eu prefiro que seja um caderno pequenininho, que vocês conseguem, sei lá, encaixar na bolsa, sabe, em qualquer lugar, e que vocês substituam esse caderno de vez em quando, se precisar. Mas eu compraria um caderninho, tá, sei lá, post-it não, né, mas enfim, uma cadernetazinha, tipo, pequenininha, e eu faria um caderno de vocabulário. Por quê? Porque muitas vezes os alunos, eles focam muito em gramática. E gramática é importante, super, a gente precisa de gramática para produzir frases, né, para se comunicar numa língua. Porém, eu diria que, assim, voz da minha cabeça, tá, essa estatística, sei lá, 70%, 80% dos casos não é falta de gramática, é falta de vocabulário que impede os alunos de se comunicarem. Então, sei lá, gente, 90% da língua é composta por estruturas gramaticais muito básicas, que vocês aprendem lá no início. Então, to be, simple present, simple past. E aí, muitas vezes, o aluno ele já domina essas regras gramaticais, até porque a gramática ela tem um número limitado, né, de regras. E o vocabulário não, gente. O vocabulário é uma coisa que tá sempre se reciclando, né, e é muito mais amplo do que a questão gramatical. Então eu faria isso, eu pegaria um caderninho e eu escreveria à mão, faria uma listinha de vocabulário. E aí vocês podem se organizar da forma que vocês acharem melhor, né? Então vocês vão separar, sei lá, por tópicos, vocês vão aprender, sei lá, 10 palavras por dia, aí vocês podem, né? Aí acho que cada um sabe como funciona melhor. E vocês podem ficar livres em como usar esse caderno. Mas eu faria isso, eu compraria um caderno físico e eu escreveria à mão. Quarta estratégia. Eu registraria o meu desempenho, tá? Então o caderno entra também, né, nessa estratégia, mas não só, né? O que eu quero dizer aqui com registrar? A gente tem, linguisticamente, 4 habilidades quando a gente fala de aprendizado de línguas. 2 delas são habilidades de input e as outras 2 são habilidades de output. Como assim, Teacher Lui? Calma que eu vou explicar de forma bem simples. A gente tem o reading, o listening, o speaking e o writing, certo? Olha só, quando vocês escutam alguma coisa, listening, ou quando vocês leem alguma coisa, vocês estão absorvendo um conteúdo já produzido, certo? Vocês não estão fazendo esforço para criar um conteúdo, né? Um texto, enfim, alguma coisa. Então, isso a gente chama de habilidades de input, né? Elas vão para dentro de ti, né? Input. Aí a gente tem as habilidades de speaking e de writing, que são as de produção. Então, o speaking e o writing são habilidades de output, porque elas saem de ti, né? E por que isso é tão importante? Porque às vezes os alunos param de estudar inglês porque eles acreditam que eu não estou evoluindo. E muitas vezes isso é uma falsa sensação, né? Porque a gente não evolui, né? Como nada na vida, né? A gente não evolui assim, a gente não dá saltos, a gente vai dando passinhos, né? E muitas vezes o aluno não percebe isso. Então, eu registraria o meu desempenho, seja escrevendo, e aí, né? Importante, né? À mão ou também no celular. Não é que o celular não possa ser usado, né, galera? Pelo amor de Deus, né? É só que ele não pode ser o único recurso, tá? Então, eu escreveria, seja, né, criando um grupo. Eu gosto muito da ideia de criar um grupo ali no Whats, né? Ou, enfim, usem um aplicativo que vocês acharem relevante, né, com vocês mesmos. E aí vocês podem, sei lá, fazer tipo um journal in English, né? Um diário, onde vocês registram como foi o dia de vocês. Ou vocês podem fazer, sei lá, uma lista de coisas pra fazer. Ou, enfim, vocês podem escrever mensagens e trocar mensagens com uma amiga de vocês, namorado de vocês, namorada, enfim, esposo, né? Sejam criativos aqui, mas eu deixaria registrado
o desempenho e a evolução de vocês ao longo dos anos, tanto de forma escrita quanto de forma auditiva, né? E talvez até visual, né? Porque hoje em dia a gente tem recurso de vídeo. Então, áudios e vídeos também, né? Porque a gente consegue perceber muito, né? Sobre questões de pronúncia, questões de ritmo de fala, quando a gente se observa produzindo, certo? Então, eu registraria o meu desempenho. E a nossa última estratégia é estudar gramática de forma planejada. Então, como eu falei antes, a gramática ela é sim importante, né? Eu acho muito difícil aprender uma língua sem aprender gramática, só que a gramática ela tem que ser uma ferramenta, né? Ela tem que ser um plus ali, né? O ensino de língua ele não pode ser baseado só em gramática. Então, sei lá, talvez eu faria um teste de nível, né? E a gente tem vários sites, né? Que disponibilizam hoje de forma gratuita pra gente os testes de níveis de inglês. E eu estudaria, né? Questões, assim, bem pontuais. Então, sei lá, se o meu nível é A1, né? Eu vou ter que começar, assim, dos conteúdos mais básicos. Então, aqueles que eu já citei antes, né? Então, to be, estrutura do there is, there are, né? Enfim, simple present, daí com todas as pessoas, né? Simple past depois e por aí em diante, né? Aí se tu tiver um nível mais adiante, sei lá, né? 2 aí, né? Vai subindo e vai adaptando conforme a tua necessidade. As inteligências artificiais ajudam muito nesse processo também. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que ajude vocês nesse processo de aprender e evoluir numa nova língua. Como eu disse, não nada que eu falei aqui tá cravado em pedra, nada do que eu falei aqui é algo que tem que ser seguido à risca, mas é algo que eu faria baseado na experiência que eu já tive, né, aprendendo inglês e nos mais de 15 anos de sala de aula que eu tenho, né, são estratégias que eu uso até hoje para aprender outras línguas, né, hoje eu estudo assim de forma muito que desregrada, é bom dizer, né, o italiano e o francês, mas são estratégias que eu uso para perceber um pouco de evolução nessas línguas também. Então, estou falando aqui para o inglês, porque é a língua que eu ensino, mas podem ser usadas para qualquer outra língua. Espero que vocês gostem, me contem aqui embaixo se vocês já usam essas estratégias, se alguma delas foi novidade para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!